Graça e paz, querida igreja abençoada, amém, queridos? Na verdade, a igreja mais abençoada do Vale do Aço, amém? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nossa tarefa hoje, irmãos, é estudar o livro 5, na verdade, o 5º livro dos Salmos, que na verdade é o Salmo do Salmo 107 ao 150. Obrigado, Deus, te bendizemos, te agradecemos pela vitória que este dia tem sido na nossa vida. Te agradeço pelo privilégio e a liberdade de ler a Bíblia, de estudar, de meditar nela. Querido Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com cada um de nós, nesta noite tão maravilhosa e abençoada, na presença do Senhor. Mais uma vez, contamos com a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, no nosso estudo que nós separamos por livros. O Salmo 107 e o 108, irmãos, vocês leram, já, eu tenho certeza que leu em casa. Todo mundo que leu o roteiro já leu, já leu o Salmo. Fala de louvor dos santos, mas um louvor daqueles que são livres, libertos, são salvos da doença, da prisão, do mar, salvos do deserto. E depois vai falar da vitória em Deus. Os salmos, praticamente todos eles, vão traçar circunstâncias da vida, de luta, de sofrimento, de perseguição, e depois o nome do Senhor Deus sendo engrandecido. Mas este Salmo 107, por exemplo, ele vai falar do louvor daqueles que são salvos da doença, da prisão, do mar e do deserto. Talvez você leu lá e nem se deu conta que tem esses detalhes no Salmo 107. Se você observar o 10, vai falar sobre a liberdade que o Senhor dá da doença. Depois você olhar o 15 e o 16, vai falar de liberdade da prisão. O 23, liberdade do mar, das tempestades, das dificuldades que se enfrentam no mar. E o 33 vai falar de Deus livrando das dificuldades do deserto. Amém, queridos? Veja bem, irmãos, então esse salmo vai falar de gratidão, de louvor, de expressão de louvor, e em especial, louvor daquelas pessoas que foram salvas nessas circunstâncias. Eu coloquei para vocês assim, eu falei os versículos, agora eu vou ler para vocês. Olha bem o versículo 10. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, preso de aflição e em ferro, está vendo? O 15 e o 16, deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, está vendo, irmãos? Porta de bronze e ferrolho de ferro era a prisão naquela época. Aí o 23 vai dizer, outros desceram ao mar em navios, comerciaram grandes águas, viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Então era muito comum as viagens de navio, as perseguições, os sofrimentos. Este salmo é um salmo de louvor daqueles que foram salvos nessas circunstâncias. E o 32, 33 vai dizer, exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converteu os rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera e terreno salgado, pela maldade dos que habitavam nela. E converteu o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Está vendo? Liberdade que Deus dá, a salvação que Deus dá, tanto na doença, quanto na prisão, quanto no mar, quanto no deserto. Dentro do judaísmo, os Salmos, irmãos, ele é muito mais do que só um livro que tem na Bíblia. O judeu entende que a recitação sincera do fundo da alma dos Salmos move o coração de Deus para a libertação, para a salvação. E talvez você nunca viu aqui, que esse salmo só fala de libertação de doença, da prisão, do mar, das dificuldades das viagens, e no deserto, onde Deus fez do deserto, converteu o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E o 108 é um cântico, falando das vitórias de Deus. Então, preparado está o meu coração, meu Deus, eu vou cantar e vou salmodiar ao Senhor, meu coração está preparado. E o versículo 3 do 108 diz assim, em Deus alcançaremos a vitória, e Ele pisará os nossos inimigos. Por isso o judeu encara com tanta seriedade os Salmos, tá, irmãos, como um livro que pode ser recitado. O 109 foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul, e nesse 109, ele amaldiçoa profundamente os seus inimigos. Davi abriu a boca e amaldiçoou sem dó, Olha o 17, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha,
não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Então Davi lança uma maldição tremenda contra os seus inimigos. E os irmãos sabem que Davi foi muito perseguido, irmãos. O reino era por direito dele, né? Deus havia escolhido ele, mas Saul não quis a bênção de Deus e perseguiu Davi para matar, e Deus livrou Davi em todos os momentos. E muitas outras vezes Davi saiu fugido, e na verdade foi necessário que ele aceitasse a perseguição enquanto ele fugia, e aí então, mas ele não perdeu o seu tempo, ele amaldiçoou aquelas pessoas que o seguiam e que o amaldiçoavam. Isso é muito pesado o que ele diz no 109:17, ele diz assim: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Ou seja, o camarada gosta de amaldiçoar, que a maldição venha sobre essa pessoa. É bem verdade, irmãos, que a maior parte desses salmos, dados 105 para frente, são de Davi. Os que não são de Davi, surge uma dúvida, né, se é ou não é de Davi, tá bom? 110 e 111, lança profundos fundamentos sobre o Messias, sobre o Salvador, o Jesus Cristo que viria, que nasceria muitos anos depois, né, da raiz de Davi. Então lança os fundamentos sobre o Messias, com palavras lindas e maravilhosas, exaltando e glorificando o nome do Senhor, e declarando as obras do Senhor sobre a terra. Olha o que diz o 111:2, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela têm prazer. Então lança os fundamentos do Messias, do Senhor que viria, e depois vem falar das grandezas do Senhor. O 110, como eu disse para você, é o que lança os fundamentos do Messias. É ele que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dominarás no meio dos seus inimigos. Está vendo? O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da batalha. Então isso aqui são os fundamentos para o Messias. Jesus estava longe de nascer, e Davi, irmãos, salmodiando, já declarava e lançava os fundamentos de que o Senhor viria. Por isso que ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Disse o Senhor, está vendo? Olha, o Senhor ao meu Senhor. Está vendo? Está falando de Cristo, o Messias, né, conversando com Deus. É como se o Messias, se Jesus estivesse conversando com Deus. Disse então o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Há quem pense que está falando sobre ele. Na verdade, Davi estava profetizando maravilhosamente e falando do Messias que viria muito lá na frente. O do 112 ao 114... veja que eu estou só dando uma passadinha, né, irmãos? Porque os salmos, eles têm os assuntos muito repetidos ou ligados um ao outro. Por exemplo, se os irmãos notarem aí, o salmo 119, o 110, o 111 e o 112 vai juntando, e é praticamente um salmo só, que era falado direto, só que a gente fez a divisão, né? Os homens, quando foram registrar o livro, fizeram a divisão. Do 112 ao 114, traz muitas características que nós, seres humanos, devemos escolher para a nossa vida, para a gente viver uma vida com Deus. Depois vai narrar as maravilhas que Deus fez, quando o povo estava saindo do Egito, aquelas grandes obras que Deus fez no deserto, abriu o mar vermelho, sustentou o povo. Então vai falar sobre essas maravilhas que Deus fez, e depois vai dizer, lá no 114, vai dizer como Judá merecia o reino. Lembra, irmãos, que tudo Deus fez em Judá. Jerusalém estava ali disposta, Deus escolheu Jerusalém para lugar da sua habitação, era ali que deveria ser o centro religioso e o centro administrativo de Israel, mas por causa do pecado de Davi, das brigas deles, o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, lembra? Né? Judá ficou numa parte, e na parte de cima ficou Saul e seu povo governando. Porém, aqui nós vamos ver que o Salmo reclama e diz, na verdade, né, mostra que Judá é que mereceria o governo. E até hoje, né, deveria ser dentro ali daquele meio de Jerusalém. Os irmãos sabem, né, irmãos? A capital de Israel não é Jerusalém. E há uma discussão e uma briga para que seja Jerusalém, né? Na verdade, a capital de Israel chama-se Tel Aviv. Mas o centro que Deus escolheu, nós sabemos, você sabe, eu sei, que a Bíblia diz que é Jerusalém. Jerusalém, na verdade, é mais conhecida, Jerusalém é visitada, o povo adora Jerusalém, porque Deus amava e ama Jerusalém, amém, queridos? É lá que é a Sião, é lá que está a cidade de Davi, é ali que é o lugar que Deus escolheu. E quando Jesus vier para reinar na terra, ele vier para reinar aqui, não vai ser, irmãos, lá de Brasília, tá?
Não pensa que ele vai reinar lá em Brasília, lá no Planalto, não. Ou você está pensando que Jesus vai vir reinar ali em Brasília? Não vai ser em Brasília, nem vai ser em Washington, vai ser, irmãos, lá em Jerusalém. Tanto que, na verdade, o judeu, ele tem isso com ele. O judeu precisa amar Jerusalém, orar por Jerusalém e desejar muito ir em Jerusalém. Porque eles sabem que quando o Messias vier para eles, mas para nós ele não vai vir, ele vai voltar. Quando ele voltar, o judeu sabe que vai ser lá que o Messias vai plantar o seu reinado, o seu trono, vai reinar ali com as 12 tribos de Israel, e aí é de lá que vai vir o governo de toda a terra. Então, na verdade, se a gente quisesse conhecer um lugar na terra, era Jerusalém, tá? Não é por causa de religiosidade e nem de ir lá para benzer, né? Tem gente que vai lá para benzer, para beber água suja do Jordão e tal. Não, irmãos, é porque de fato é o lugar que Deus escolheu. Se tem um lugar aqui na terra, se alguém te perguntar assim, existe um lugar aqui na terra que Deus escolheu? Você pode falar sem medo, Sião, Jerusalém. Aquele pedaço de terra Deus escolheu para ele. Né? Então Deus, se tem um lugar aqui que Deus escolheu, foi ali. É claro que Jesus depois vai ensinar a mulher, lembra lá a mulher que estava no poço d'água, ele vai ensinar que não vão adorar o Senhor nem aqui nem acolá, porque a palavra vai dizer em João, né, os que vão adorar o Senhor, eles não vão adorar em um lugar específico, mas vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Mas os irmãos entendem, né, que o reino de Jesus, físico, será a partir de Jerusalém, ali naquele lugar. O templo será reconstruído e Jesus vai reinar e vai governar naquele lugar. Então, repito, se alguém te perguntar, tem algum lugar na terra que tem alguma história com Deus, não tenha dúvida que é aquele lugar. E mais para frente nós vamos ver também o povo de Israel salmodiando e cantando, com desejo de poder ir em Jerusalém, ver Jerusalém e ir no templo, porque eles estavam no exílio, né? Então vamos lá, esses 112, 114 já diz, traz as características que nós devemos escolher para a nossa vida, para a gente ser pessoas que agradam a Deus. Por isso que o 112 vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Está vendo as características? Bem-aventurado o homem que teme. Então é uma característica que a gente tem que buscar. Aí o 4 vai dizer, aos retos até as trevas nasce luz. Está vendo? Reto. Então característica, tem que ser reto. Pois é misericordioso e compassivo. O 5, feliz é aquele que se compadece e empresta. Outra característica, a pessoa que tem dó do que está necessitado e empresta àquele que precisa. Então, por isso que eu disse lá, ao 112 ao 114, vai começar trazendo características que a gente deve escolher para a nossa vida. O que esse salmo quer dizer, irmãos? Que a gente precisa doar para aquele que precisa. Né? Você tem 2 túnicas? Doa uma. Você tem calçado na sua casa demais? Doa, né? Um dia eu brinquei aqui com os irmãos aqui, se fosse para a gente ter muito calçado, Deus tinha dado para nós pelo menos uns 10 pares de perna, eu de pé, mas não, Ele deu só um par, porque assim você sabe que você precisa de 2, para colocar um em cada pezinho, né? Então se você pode, tenha um ou outro de reserva, mas agora já imaginou, você com 2 pés, e ter lá na tua casa 10, 20, 30 pares de calçado? Será que está agradando o coração de Deus? Tanta gente na rua precisando, hein, irmãos? Já imaginou? Não é? Então tudo que você vai ver na palavra vai direcionar a gente. Então são características que a gente tem que escolher. Olha bem, aos retos até nas trevas nasce luz, e feliz é aquele que se compadece e empresta, né, que conduz os seus negócios com justiça. Aí vai seguir 113, 114. Lembra que eu falei para vocês, escrevi ali, que vai narrar as maravilhas do Senhor no Egito, e como Judá merecia o reinado, merecia que o trono do governador fosse lá naquele lugar. Olha o 114, o que vai dizer? Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá ficou sendo o santuário de Deus, e Israel o seu domínio. Está vendo? Judá ficou sendo o santuário de Deus. Então é ali que é o que deve ficar o santuário de Deus, em Judá. E a gente tem que crer, né, que essa é a vontade de Deus. Então, na verdade, irmãos, é preciso orar para que a Bíblia se torne realidade também em Israel. Você sabe disso, né? Que houve aí um movimento no ano passado, ou há 2 anos atrás, para que a capital de Jerusalém, ou melhor, a capital de Israel fosse Jerusalém. Lembra disso? Deu uma confusão danada. Né? E aí continuou do jeito que está mesmo e tal. É sério, irmãos, aquele pedacinho de terra ali é lugar de briga.
né? Por quê? Porque Deus escolheu, né? Tudo que Deus escolhe, irmãos, leva pancada. Não é não? Tudo que escolhe, leva pancada em casa, na rua, em todo quanto é lugar, né? Você leva pancada. Deus escolheu, é assim. O 115 ao 118, irmãos, é uma oração pedindo o fim do exílio e que o nome de Deus não fosse profanado. E traz também uma declaração do amor e da confiança de Davi por Deus e pela grandeza de Deus. Veja bem que coisa mais linda esta oração pelo fim do exílio. Começa no 115 e vai até o 118. Veja que emenda, por isso que eu falei para vocês que os salmos têm os capítulos, mas na verdade o assunto é em sequência. Olha bem o que diz 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque dizem as nações, onde está o teu Deus? Então ali é uma oração tremenda quando ele estava no exílio, eles querendo o fim do exílio e clamando a Deus pelo fim do exílio, e ao mesmo tempo pedindo a Deus que não permitisse que o nome de Deus fosse profanado. E os irmãos sabem que na Babilônia eles fizeram de tudo para profanar o nome de Deus. Chegaram ao ponto de pedir os povos de Israel, os levitas, que tocassem os hinos de Jerusalém, os hinos de Sião, os hinos que eles cantavam no templo de Deus, lá na Babilônia. E aí eles falaram, não tem jeito de cantar os hinos, né, de Deus, de Sião, fora de Sião, porque o coração deles estava lá na cidade deles, e eles sofrendo cá no exílio, né? E aí Davi vai declarar também, nesses salmos, o amor que ele tinha pelo Senhor e a confiança que ele tinha em Deus e também a sua grandeza. O 116, Davi já começa dizendo assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Já imaginou, irmãos, coisa mais linda, ele dizendo que eu amo a Deus, porque Deus ouviu a minha voz. Irmão, você já disse algum dia que ama a Deus? Além de cantar, né? Porque quando a gente canta, a gente fala, não é? A gente canta o que tiver na letra. Igual agora nós cantamos uns hinos lindos ali, né? Às vezes dá até vontade de chorar. Tudo bem, mas você está lendo. Agora, por acaso, na tua oração, na tua intimidade com Deus, você já teve algum momento que você diz: Deus, eu te amo, porque o Senhor ouviu a minha oração. Ou, eu te amo, Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim. Eu te amo, Deus. Está tudo ruim ao meu redor, mas eu sinto a presença do Senhor e eu te amo. Não é vergonhoso falar com Deus que ama, não. Amém, queridos? A gente tem dificuldade de falar que ama a mãe, que ama o pai, que ama os filhos, que ama a esposa, que ama o esposo. A gente tem dificuldade de falar que ama. Então com Deus é a mesma coisa. A gente tem dificuldade de falar com Deus que o ama. E aqui Davi fala: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Está vendo? Amo porque Ele me ouviu, amo porque Ele está comigo. Então se você tem experiência com Deus em alguma área, se você é do tipo que sente a presença de Deus na sua vida, você pode dizer para Ele: Deus, eu te amo, porque eu sinto o Senhor presente aqui comigo, né? Onde você estiver. Isso, irmãos, é comunhão com Deus. Isso é uma das coisas que o Salmo faz, é nos conduzir numa adoração, num louvor, numa comunhão muito íntima com Deus. É isso que o Salmo é. Davi não escondia o seu pecado, ele confessava o seu pecado em forma de salmos, né? Ele falava das suas fraquezas com Deus em forma de salmo, e aqui está essa declaração de amor. E não só isso, né? Ele declara a grandeza de Deus e a confiança que ele tinha, né? No 117 ele fala: louvai ao Senhor todas as nações, pois grande é o seu amor para conosco. O Salmo 117 é o menor da Bíblia, irmãos, tá? É o menor capítulo da Bíblia. Rendei graças ao Senhor, 118, vai, porque o seu amor dura para sempre. O 7, o Senhor está comigo. O 9, é melhor refugiar-se no Senhor. Olha como é que tinha, irmãos, profunda confiança em Deus. Ao 11, cercaram-me e tornaram a secar-me, mas o nome do Senhor mas no nome do Senhor eu os exterminei. Então ele expressa uma confiança tremenda em Deus e na sua grandeza. E é claro, né, irmãos, o 119 é um salmo tremendamente significativo e muito grande. Ele é 176 versos. Esse salmo foi composto em sequência alfabética, porém no alfabeto hebraico. Então começa com a letra Aleph, que é o A, e vai até a última letra do alfabeto, irmãos. Então ele é cheio de coisas. No original, por exemplo, cada poema que na letra começa com Aleph, por exemplo, que é a letra A. Cada um deles, irmãos, no original é composto por 8 versículos.
Mas na tradução em portuguesa não vai conferir os 8 versículos. Mas é coisa incrível, tá? Então assim, cada componente desse, cada nome que os irmãos lerem aí, tá, irmãos? Não é nome de gente não, tá? Vocês vão ver o nome, a minha Bíblia não tem, são as letras do alfabeto. Então ele foi composto nessa sequência. O escritor dele não se sabe ao certo, mas tudo indica que é Davi que escreveu, tá? Tudo indica, e eles acreditam que sim, até mesmo que essa sequência de salmos anteriores é de Davi. Então, algumas curiosidades dele: é composto em sequência alfabética de 8 versículos para cada, isso no original. E seus versos contêm as seguintes palavras, referindo-se à lei de Deus, tá? Você vai encontrar a palavra caminho, lei, testemunho, preceito, mandamento, declaração, que é a palavra ou promessa, julgamento ou lei de Deus, né? Justiça e estatuto. Olha que lindo, esse conjunto de palavras. Então é o salmo que fala da lei de Deus, que fala da palavra de Deus. Ele é repleto também de moral, de questões morais, de oração. Este salmo é uma poderosa preparação para o serviço de Deus, para a obra de Deus, porque ele vai trazer tudo aquilo: lei de Deus, testemunho, preceito, palavra, promessa, justiça, julgamento, estatuto. E isso para nós é tudo. Se você pretende servir a Deus na obra, é preciso que a gente esteja debaixo, né, de tudo isso que a lei de Deus traz para os nossos corações, tá bom? Se a gente fosse estudar ele, a gente veria, né, palavra por palavra, que não é difícil. Onde você pôr o dedo aqui, vai falar de alguma coisa daquilo ali: lei, decreto, justiça, juízo, palavra. Para você ver, ó, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Está vendo? Eu pus o dedo no 68, não vai fugir. Agora, irmãos, é incrível, tá? Cada um deles na letra alfabética, na ordem, trazer no original 8 versículos cada um, e todos falarem do mesmo assunto. É tremendo, amém, queridos? Que Deus maravilhoso. 135 e 136 são hinos de louvor pela bondade de Deus, tá? Se você quiser, a gente pode... peraí, eu pulei já lá para trás? Tá certo, 134, tá? Tá vendo, ó? Pulei muito ali, ó, 120, né, 119, aí nós vamos do 120 ao 134, que são uma série de salmos chamados como Cântico dos Degraus, ou da Subida. Tem vários nomes em várias traduções. O que se sabe é muito pouco sobre isso, né, mas ao mesmo tempo tem várias possibilidades, né. Na verdade, eles trazem salmos de adoração, celebração, de oração, e cada salmo possui uma mensagem própria e um tema específico. Então, se você for ler, você vai ver que um fala de uma coisa, outro fala de outro, né? Mas esses temas giram em torno de lamento, gratidão, unidade, bênção de Deus. Cada um traz o seu tema, o seu assunto. Mas eles juntos formam uma sequência especial que enriquece a experiência humana de quem adora a Deus enquanto se aproximava do templo. O que quer dizer os cânticos degraus, na verdade? Eram cânticos que, em geral, os peregrinos cantavam à medida que eles iam chegando em Jerusalém e subindo os degraus, não descendo, subindo os degraus para chegar no templo, no santuário. Os irmãos entendem muito bem, eu já falei isso aqui, que para o judeu religioso, né, o judeu mesmo, religioso, não existe templo em lugar nenhum da face da terra. O único templo que eles aceitam é o templo de Jerusalém, que foi destruído mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. Tá bem, queridos? Então esse templo foi construído lá por Salomão, foi destruído, construído outra vez e destruído no ano 70 mais ou menos, na era de Cristo, no tempo de Cristo, logo depois de Cristo, no ano 70. E nunca mais ele foi reerguido. O que existe do templo é apenas um muro, que é uma parte dele lá em Jerusalém, chamado Muro das Lamentações. É onde o povo vai e tem que ir. Se eu fosse um dia lá em Israel, eu queria ir no Muro das Lamentações para poder orar a Deus ali também, porque é um ponto que existe ainda do primeiro templo e é importante. Veja bem, então para o judeu não existe templo em lugar nenhum do mundo. Você nunca vai encontrar um templo judeu em lugar nenhum. Você vai encontrar sinagoga. Aí você encontra, tem em Belo Horizonte, tem aqui em Patinga, tem em vários lugares você vai encontrar sinagoga. E a sinagoga mais antiga do Brasil está em Recife, muito antiga mesmo.
é a mais antiga. Então você vai encontrar sinagoga, mas templo é só de Jerusalém. E judeu não constrói templo, porque ele sabe que o único lugar que Deus falou que quer que seja o lugar do descanso da arca da presença dele, é lá. E isso eles não abrem mão de forma alguma. Amém, queridos? E eu tenho falado para os irmãos que sinagoga é diferente de templo. O templo tinha todo aquele aparato dos utensílios, daquelas imagens, daqueles desenhos, tinha os lugares santos e o santo dos santos lá dentro, onde ficava a arca que Deus mandou que fosse construída. Aquilo é o templo, só existe aquilo. Para nós templo é isso aqui, né? Para nós templo é algum lugar que a gente reúne para culto. Então, do 120 ao 134, traz o salmo, os cânticos dos degraus, cada um com o seu assunto, mas um conjunto deles enriquece a experiência espiritual. E você vai encontrar várias explicações para o cântico dos degraus. E a que mais se aceita é que eram cânticos que eles iam cantando à medida que iam subindo os degraus do templo de Jerusalém. E para isso, né, então, é tomado do 120 ao 134 para falar deste assunto. Do 135 ao 136... como eu disse, são hinos de louvor a Deus pela bondade de Deus. São hinos de louvor pela bondade do nosso bom Deus. Veja bem o que diz o 135. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor seus servos, e vai. O 3, louvai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Está vendo? Canto de louvor pela bondade de Deus. O 136, dai graças ao Senhor. O verso 3, dai graças ao Senhor, dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. E vai engrandecendo o nome do nosso bom Deus. Do 137 ao 139, vai mostrar que o povo estava sofrendo no exílio, mas estava sofrendo muito mesmo no exílio. Então, arde neles o desejo de ir ao templo, como eu disse, e ter Deus como guia das suas vidas. Então, vivendo no exílio, eles começam a compor seus cânticos ao Senhor, e desta forma, então, eles estavam sofrendo, e o desejo deles ardente de ir ao templo. Por isso que o 137 vai dizer, junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as harpas, porque aqueles que nos levavam cativos, nos pediam para cantar canções, e os que nos atormentavam, que nós lhes alegrássemos. Olha que sofrimento, irmãos, que tortura. Então o coração deles ardia pelo desejo de voltar para Jerusalém, para o lugar do templo do Senhor. E o 138, eu te louvarei de todo o meu coração, olha bem, me inclinarei para o seu santo templo. Então o desejo deles de retornar ao templo, e ter Deus como guia absoluto. Por isso que o 139 vai dizer assim, ó Senhor, tu me sondas, tu me conheces, esquadrinha do meu interior. Ele vai abrindo o coração e mostrando ali um grande desejo que Deus guiasse, esquadrinhasse eles o coração e guiasse cada um deles, Por isso que o 139 vai dizer que não há como fugir de Deus e nem fugir do Espírito do Senhor Deus. Então isso é um esquadrinhamento, um desejo ardente que Deus fosse de fato o guia absoluto deles. 140 ao 143 é um clamor contra os caluniadores, e nele é pedido a assistência de Deus. Olha o 140, livra-me, ó Senhor, dos homens maus. Ao 141, dá-te pressa em acudir-me, põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Está vendo? Por que guarda a porta dos meus lábios? Porque o caluniador usa os seus lábios. Você conhece alguém que calunia? Então ele está ali levantando um clamor, Deus me livra dos caluniadores, tem misericórdia de mim, abranda para comigo a ira daqueles que me perseguem. 142, minha voz eu clamo ao Senhor, está vendo? Com a minha voz eu clamo ao Senhor. 3, ouve, ó Senhor, a minha oração. Veja que é clamor, de fato, o salmista está clamando a Deus com toda a força. E aí, 144, 145, são salmos de gratidão pelas vitórias nas guerras e pela esperança também no mundo vindouro. Davi esperava, irmãos, um mundo futuro. Davi esperava uma vida futura. O judeu se perdeu nessa questão. Mas vamos lá. Você acha que se Davi tivesse vivo quando Jesus apareceu, você acha que Davi ia crer que Jesus era o Salvador? E como ia? O cara estava profetizando do Senhor, estava na esperança de um mundo vindouro. Então o 144 vai traçar isso para nós, olha, bendito seja o Senhor, minha rocha,
que adestra as minhas mãos para a guerra, para a batalha, e os meus dedos para a guerra. Está vendo que eu coloquei ali, que o 144 a 45, é uma gratidão pelas vitórias que Deus deu. Davi era um homem de guerra, então aqui está agradecendo a Deus que adestra as mãos dele para a batalha. Ao 145, uma geração contará as obras do Senhor a outra geração. Esse 145, irmão, está falando de vida futura. Uma geração vai falar das obras de Deus para outra geração, ou seja, de geração em geração, o futuro vai se tornar um futuro glorioso e maravilhoso, um mundo vindouro que o Senhor preparou para cada um de nós, amém? Por isso que a nossa geração precisa falar das obras de Deus, para que a geração seguinte fale das obras de Deus. Agora eu pergunto, será que esta geração nossa está falando das obras de Deus? Os grandes evangelistas que existiram, irmãos, eles falaram muito das obras de Deus. Você precisa falar das obras de Deus, nós precisamos falar. Essa geração precisa, porque a ordem é, verso 4, uma geração contará as tuas obras a outra geração. Então não é eu contar para a minha geração, contar para outra, e cada um contando para outra. Então por isso que a minha pergunta, essa geração será que está contando para outra, ou essa linha está meio que quebrada? Essa é a esperança do mundo vindouro. E aí já estamos na retinha final, do 146 ao 149, e eu deixei o 150 para a gente falar, né, um pouco mais dele. 146, 149, exorta a não confiar nos homens, nos mortais, mas a louvar somente a Deus por sua grandeza e por suas criações, por tudo que Deus criou. Eu quero chamar aqui de criações. Olha o 146, não confie nos príncipes, verso 3 ao 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor. Ao 7, 146, 7, ele sustenta a causa dos oprimidos. Olha o 9, o Senhor guarda os estrangeiros. E aí o 147 vai falar poderosamente, quão bom é cantar louvores a Deus. E aí começa a falar das obras, irmãos, que Deus criou, da criação. Olha, ele conta o número das estrelas, grande é o nosso Deus, e vai falando, ele dá aos o seu sustento, deleita a força do cavalo, vai falando de toda a obra da criação de Deus, de uma maneira grandiosa e poderosa. Ao 142, louvai-o todos os seus anjos, olha, louvai-o todo o seu exército celestial. Ao 3, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes. Então ali, irmãos, o salmo vai caminhando, ele vai crescendo para terminar glorificando a Deus por toda a obra da criação, por tudo aquilo que ele fez, né, e que ele tem feito. 149, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos, na reunião daqueles que são santos e daqueles que louvam o nome do Senhor. E o 150, parece tão simples, né, depois de tudo, mas veja que história mais linda. Se você contar aí, irmãos, contando a palavra aleluia, que significa louvar ao Senhor, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 louvai ao Senhor, 13 aleluia. E o que os escritores entendem? Que com esses 3 louvai ao Senhor, 13 aleluia, ou 13, né, louvai a Deus, com esses 13, né, e que segundo o judaísmo, cada um deles se refere a um dos atributos da misericórdia de Deus. São os atributos em que Deus demonstra a sua misericórdia, e com eles Deus governa todo mundo e toda a terra. E não é que os camaradas podem estar muito bem certos sobre isso, e os atributos de Deus que variam de acordo com cada leitura e com cada interpretação, esses atributos da misericórdia de Deus, que sem ele o mundo estaria perdido, eles são aqueles ali, ó, amor, compaixão, perdão, bondade, paciência, generosidade, proteção, redenção, aceitação, oportunidade, né, que ele nos dá, a não retribuição imediata, misericórdia e a consolação. Com eles, irmãos, Deus governa o mundo, e com ele demonstra a sua bondade para comigo e para com você. Amém, queridos? Você vê que ali não tem ali a justiça, aquela justiça que Deus pega duro. Eu acho bonito que aquela não retribuição imediata, como um entendimento de que é um atributo de Deus. Você pode notar, irmão, Deus retribui a gente imediatamente o mal que a gente faz? Se Ele retribuísse,
Imagina se Deus me retribuísse imediatamente quando eu penso mal para alguém, quando eu desejo, você também, não é só eu não, nós. Então você vê que com esses atributos, chamados atributos de misericórdia, são os que Deus mantém essa terra de pé, mesmo com o homem fazendo coisa errada, desde Adão e Eva até os dias de hoje. Você vê que é muita ruindade, muita maldade. Quanta maldade existe no coração do homem? Não é? Quanta maldade. E vai continuar a maldade. Então, com esses atributos de Deus, que o judaísmo, tá, irmão? Aí eu estou falando de judaísmo, de religião judaica. Eles interpretam que este salmo, que parece simples demais, na verdade, tem esses 13 louvores, louvai ao Senhor, 13 aleluias, que cada um desse aleluia é referente a um dos atributos de misericórdia, que são 13, e com eles Deus governa esse mundo para mantê-lo de pé. Porque se Deus faltar com um desses, Ele vai fazer o que fez com Noé, na época de Noé, e que fez com Sodoma e Gomorra. Porque isso tudo de Deus, essa bondade, paciência, generosidade, proteção, aceitação, oportunidade, não retribuir, misericórdia, tudo isso aí faz com que Deus não desce o pau. Mas vai chegar num momento da história da humanidade que vai acontecer isso. E aí o mundo vai terminar em fogo, como a palavra diz, que a próxima destruição não será com água, né? Vai ser com fogo. E todos que estiverem naquele momento vão ver o ardendo, vão arder em fogo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, queridos? E que a gente apresse em pregar a salvação, que a gente apresse em falar de Jesus para as pessoas, porque esse dia pode chegar, a gente não sabe quando. A maldade, só um minutinho, a maldade existe no coração do homem desde lá e continua, e é por causa desses atributos, e aqui o Salmo, cada um desses 13, diz o judaísmo que se refere a um louvor, louve a Deus, no caso seria mais ou menos assim, aleluia, louvado seja Deus pelo seu amor, aleluia, louvado seja Deus pela sua compaixão, aleluia, louvado seja Deus pelo perdão. É isso que eles querem dizer, que cada um desses, louvai, é uma referência, traz na sua essência, o agradecimento e o louvor por causa da misericórdia de Deus, desses atributos que mantém a gente aqui nessa terra, porque senão Ele mandava, como foi no dilúvio, como foi Sodoma, Ele mandava fogo, acabava com esse trem tudo, e Ele ia continuar sendo Deus da mesma forma, e nós íamos queimar. Amém, queridos? Porque se fosse olhar pelo homem, irmãos, fosse olhar pelo ser humano, era esse o nosso fim. Mas Deus é bom. Amém, queridos? O Salmo exalta a bondade de Deus. Vamos concordar que se não fosse isso tudo aqui de Deus, irmãos, é como se Deus ignorasse a nossa maldade. Essa é a verdade, né? O zelo de Deus faz com que Ele opere dentro dessas maravilhas de atributos, e a gente está de pé aí, a terra vai rolando e vai continuando, mas vai chegar um dia, irmãos, tá? Pensa, aqui não está a justiça, nem juízo de Deus, tá vendo? Porque são atributos de misericórdia. É com eles que Deus não faz a justiça do jeito que Ele vai fazer, para punir a terra por tudo. Então, é por eles que Deus se mantém e Deus se contém, na verdade, né? E deixa o mundo seguir, porque vai chegar um dia que não vai deixar. Eu falei para os irmãos que Deus me deu uma teoria bíblica, né? E dos fins dos tempos. Todo mundo fica dizendo assim, porque o relógio de Deus é Israel. Porque tu fica ligado em Israel, o que acontece lá é o que importa, porque determinando o que acontece, Jesus voltar. Eu já disse para vocês, não é Israel. A medida de Deus para ele tomar um posicionamento é iniquidade. Toda vez que a iniquidade do homem chegou lá no topo, Deus mandou juízo. Mas quando Ele vai mandar o juízo, Ele manda antes livramento. E é isso que nós esperamos agora. O próximo grande evento que vai acontecer não é exatamente a volta de Cristo, irmãos, em primeiro lugar. Vai ser o livramento, que vai ser automático. É o que a Bíblia diz em Tessalonicenses. Jesus vai voltar, não vai pisar na terra. Todos os que morreram confiados nele vão encontrar com ele nos ares. Os que estiverem vivos naquela hora serão levados até Cristo no ar. E aí a igreja do Senhor vai ser retirada da terra. Aí vem o juízo, aí vem as coisas ruins nessa terra, porque Deus vai tirar todos eles. Mas o que acontece é o seguinte, isso só vai acontecer quando o nível de iniquidade chegar num ponto que Deus falar, basta, eu vou tirar minha noiva e vou descer o pau no resto. É o que Deus fez lá, irmãos, com Noé foi isso. Eu vou salvar quem quiser entrar na arca e vou descer o pau, vou mandar água, vou matar tudo. Noé, constrói uma arca desse jeito, Deus deu instrução. Eu estou só, irmãos, trazendo para o popular aqui, para os irmãos entenderem. Foi isso que Deus fez.
Deus viu que a iniquidade do homem chegou no nível, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. Deus se arrependeu. Ele tinha criado o homem e achou tudo muito bom. Ele arrependeu, falou, vou acabar com isso. Então, só que antes de acabar, ele falou, Noé, constrói uma arca, entra dentro, que eu vou mandar chuva e vai destruir tudo. Noé obedeceu, pregou a justiça, quem quis entrou com ele. E aí Deus fechou a arca e veio a destruição. O próximo evento, irmãos, vai ser a mesma coisa, Deus vai destruir tudo. E mandou fogo. Ele sempre livra os seus antes de mandar julgamento. Então tem gente focada em Jerusalém, não olha Jerusalém, não, olha a iniquidade. E eu vou te dizer, irmãos, nos últimos 3 anos, 5, a iniquidade parece que triplicou, irmãos. E ela está entrando dentro da igreja. Você concorda comigo? Não triplicou? Irmãos, antigamente tinha coisa que era tremendamente vergonhosa. Não, irmãos, esse tempo popularizou. As igrejas estão penando, toda a igreja que quer viver a Bíblia está penando, porque as próprias pessoas, irmãos, sequer conhecem a Bíblia dentro da igreja. Não quer nem saber de Deus, irmão. Ninguém quer saber de Deus. Então, assim, nós estamos correndo numa velocidade tão grande para Deus resolver acabar com isso aqui, mas quando Ele for parar com isso, Ele vai recolher cada um, igual foi com Sodoma e Gomorra, igual foi com Noé. Noé, quem quis entrou na arca. Sodoma e Gomorra, Ele só mandou fogo depois que Ló e a família dele saiu. E será assim, irmãos, na vinda do Filho do Homem. Quando Ele voltar, nenhum de nós vai queimar junto com esta geração. Quem tiver com a barba de molho, lembra lá da minha frase, barba de molho, né? Quem tiver com a barba de molho, estiver no altar do Senhor, Ele vai recolher, vai levar para Ele, e aí vai vir o juízo. Aí não tem mimimi, ah, meu Deus, eu queria também, me leva, tem misericórdia. Não adianta, irmão, é agora a hora. Então nós estamos vivendo uma beira de um grande avivamento na terra, porque Deus vai derramar o seu Espírito, abrir os olhos de quem está dormindo, vai ressuscitar quem está morto espiritualmente, e vai preparar, a noiva preparada, irmão, vai ser uma noiva animada, uma noiva avivada, uma noiva pronta, ligada, porque a Bíblia diz que vai ser muito rápido a vida do Filho do Homem, e quem não tiver ligado em Espírito vai ficar. É uma ação espiritual. A volta de Cristo será puramente espiritual, irmãos. É algo espiritual. A Bíblia fala, então tem que estar ligado, porque você pode estar dormindo, que teu espírito vai estar ligado, e você vai, tá? Lembra lá o rapaz que tinha que ver o profeta ser levado no carro de fogo, lembra? Ele tinha que ficar ligado, atento. Se ele visse, ele teria o poder. Se não visse, ele ficou ligado e viu, e pegou o poder. Irmão, nós temos que estar ligados, porque quando Cristo vier, não vai dar tempo, irmão, de você consertar a vida. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo de pedir perdão para quem precisa, não vai dar tempo de abraçar quem precisa, não vai dar tempo de comemorar os momentos bons. Comemora agora, conserta agora, porque será muito, muito, muito rápido. É um evento espiritual, não vai dar tempo. Por isso vai ser um momento, né, assustador para alguns e de glória para os outros, né? Vai estar 2 em casa, vai estar 2 dormindo, leva um, fica o outro. Será assim como, né, o próprio Senhor explicou para nós. Amém, queridos? Seguindo, para a gente concluir agora geral, o livro dos Salmos expressa uma variedade de emoções, de adoração, de alegria, de lamento e de confiança em Deus. O livro dos Salmos oferece, irmãos, uma visão profunda da relação entre o homem e Deus, mostrando a importância da fé e da entrega total a Deus em todas as circunstâncias da vida. Você vai encontrar entrega total a Deus no momento de muita alegria, momento de muita tristeza, momento de pecado. Davi confessando o seu pecado com muita sinceridade. Então, ali você vai ver que em todos os momentos da vida, ele é um livro que mostra a importância da fé nessas horas de entrega. E destacando sempre a importância da fé e da busca contínua pela justiça e pela sabedoria de Deus para conviver com o ímpio, com o ruim, com o mal, com o rei, com o pobre, na fartura, na miséria, na vida, na doença e na hora da morte. Quer dizer, esse livro é tremendo e traz a importância da fé e da gente buscar a justiça de Deus, buscar a sabedoria de Deus em todo o tempo. Amém, queridos? É essa sabedoria que nos faz calar, essa sabedoria que nos faz, né, ficar em silêncio, orar, esperar, essa sabedoria que nos faz
abençoar e nunca amaldiçoar ninguém, porque a maldição ela volta, nós vimos aqui. Então assim, é tremendo o livro de Salmo, e é tudo isso e muito mais que a gente, né, não tem nem como falar. Amém? Assim nós encerramos o nosso estudo do livro dos Salmos. Oremos. Muito obrigado, Deus, pelo prazer de conversar sobre a Tua Palavra, pelo prazer de abrir a Bíblia e ler, e encontrar os irmãos animados, ó Deus, também, no mesmo propósito. Sabemos muito pouco, Deus, da Tua Palavra, a nossa inteligência é muito pequena, muito limitada, diante da grandeza do que nós acabamos de ler. Por isso nós precisamos e carecemos do Teu Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou homens e mulheres para escrever tudo no que nós lemos. Tem umas coisas, ó Pai, que são grandes demais para nós entendermos, são profundas demais, mas nós descansamos na esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor na glória, e poder perguntar ao Senhor todas as questões, e o Senhor nos responder com perfeição, porque o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela salvação que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Ajuda-nos a apegar ao Senhor e à Tua Palavra, e desejar ardentemente viver eternamente com o Senhor. Obrigado mais uma vez, abençoa o Teu povo, Espírito Santo esclarece cada um de nós em tudo aquilo que nós precisamos saber, que diz respeito à salvação, que diz respeito à vida eterna. Obrigado, conforta, consola e ajuda a igreja do Senhor a caminhar na esperança da volta de Cristo, para recolher a igreja e levá-la para com o Senhor. Obrigado mais uma vez, te agradeço e peço uma ótima semana na Tua presença. É o que te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos. Vai na graça de Deus. Deus te abençoe.